Seitas e heresias, né? É uma série de estudos na nossa escola dominical. Estamos vindo de uma jornada antiga já de teologia sistemática, ainda lá com o reverendo Itamar. Terminamos escatologia ali em 2022. 2023, 24 e até o comecinho de 25 falamos em teologia bíblica. Fomos de Gênesis a Apocalipse, expondo princípios que perpassam toda a Escritura, fundamentos de cada livro da Escritura. Agora a ideia é nós avaliarmos as nossas divergências teológicas e fundamentais de outras religiões, de outros dogmas e por que nós não os seguimos, porque eles seriam, em alguma instância, heréticos, para que ao final nós possamos retomar teologia sistemática. Então o projeto é, provavelmente para o próximo ano, começo do ano que vem, voltarmos à teologia sistemática. É um tempo bom já de reciclagem do assunto. Ai, pastor, mas eu não gosto desse negócio. Você vai ficar falando que a gente está certo e que os outros estão errados? Sim. Se você não sabe ainda, a verdade não é relativa. Não há uma verdade de cada um. A verdade é a Escritura, a verdade é Deus. Um atributo de Deus é que Ele é verdadeiro. E Satanás é o pai da mentira. Dele procede o engano. Então, parte do trabalho da igreja é a preservação da verdade, é o sustento da verdade da Escritura. E o grande problema ao lidar com seitas e heresias são falsas verdades sendo promulgadas como se fossem a boa verdade de Cristo. Então, hoje nós vamos entrar num desses, né? Na semana passada, na verdade, o presbítero Arsênio ainda desfechou um momento mais introdutório dessa série, mas a ideia agora é nós andarmos nominalmente por seitas e heresias que são problemáticas no nosso contexto, partindo daquelas que são mais próximas, mais iminentes, para aquelas que já não são tão comuns, já não são tão práticas no dia a dia da nossa vida, mas que também precisam ser conhecidas. Então, no final das contas, a gente precisa ouvir o bom conselho do pastor John Piper. O Piper disse que a gente não pode ter humildade no lugar errado, sabia? Porque às vezes parece que afirmar que eu estou certo e que isso é errado, isso soa arrogante. Pode parecer para alguém arrogante. E o Piper está dizendo, essa não é a hora de ser humilde, esse não é o lugar de ser humilde. Não, isso é uma falsa humildade. Dizer, não, eu não vou discordar de você, você está certo, eu também estou certo, todo mundo está certo. Isso não é sintoma de humildade, muito menos é arrogância, afirmar o erro, apontar o erro, expor a outros, né, nosso compromisso com a verdade de Cristo. Então hoje, irmãos, a ideia é nós iniciarmos essa jornada pelo neopentecostalismo. E aí eu quero expor para você a diferença de neopentecostal e por que nós julgamos o neopentecostalismo como uma doutrina essencialmente antibíblica, o que não é verdade sobre o pentecostalismo, tá bom? Então a gente precisa fazer essa distinção. Arrogantemente, e se a Bia falar que eu não vou terminar a aula hoje, praga pastoral, salmo imprecatório, eu vou orar em cima dela. Porque a expectativa é desfechar este assunto hoje com 17 slides, o que não é comum para mim. Normalmente eu dou aula com 8, 10, mas eu acho que a parte final da aula é uma série. É uma série de doutrinas falsas. Se você for contar uma história sobre cada fato desse, eu sei que todo mundo tem uma história dessa para contar, né? Quando a gente está falando de neopentecostalismo, é a massa do evangélico brasileiro. Então eu sei que você está rodeado dessas histórias também, por isso eu vou me ater mais ao cerne da aula, à linha de disposição mesmo dessa doutrina neopentecostal, para a gente não perder o fio da meada. Nem perguntinha de aquecimento eu não coloquei hoje. Ainda bem que o Jorge, o nosso coordenador, não é coordenador, não, é superintendente, ele está lá no Rio de Janeiro, uma hora dessa, deixa ele lá. Que ele falou, pô, pastor, nem uma perguntinha de aquecimento. Não, hoje não. Se você está assistindo em casa, Jorge, hoje não tem perguntinha de aquecimento.
É fogo no parquinho, não é perguntinha de aquecimento. Hoje é fogo no parquinho, porque o assunto é difícil. Bem, eu queria começar, irmãos, a falar do neopentecostalismo, te dando um panorama histórico, situando você na história da igreja moderna e onde pentecostalismo e neopentecostalismo entram nesse nosso contexto. Na igreja brasileira, e é importante que a gente não faça confusão, na igreja brasileira nós falamos de 3 ondas do pentecostalismo no Brasil. Quando a gente fala da igreja mundial, 3 ondas está se referindo a uma outra coisa, tá bom? Mas aqui a gente está pensando em solo brasileiro, em vida brasileira. Por exemplo, Simonton chega ao Brasil em 1864? Você que é mais presbiteriana? Ah lá, não é tão presbiteriana assim. O presbiterianismo no Brasil já está em 165, 166 anos aí de existência no Brasil. É que todo ano aumenta, aí eu nunca sei, Fabrício, eu não lembro, não guardo o número, que todo ano muda. Mas a gente vai ter o pentecostalismo posterior a esse movimento. Então, você tem, por exemplo, missões anabatistas, batistas, você tem os metodistas no Brasil, você tem os presbiterianos instalados no Brasil numa época onde o pentecostalismo ainda não existia. Então, se hoje, no nosso contexto brasileiro, 80% do evangélico brasileiro é pentecostal, a gente vai começar de um fundamento histórico. Nossa, aí ficou difícil, hein? Aí quebrou eu, né? Nós vamos começar de uma tradição onde o pentecostalismo nem mesmo existia. Então, a primeira onda, meu irmão, do que a gente está falando aqui, é do início do século XX. O pentecostalismo surge em aproximadamente 1901 e ele vai chegar no Brasil em 1910, 1911. Antes disso, nenhuma igreja era pentecostal. Eu te desafio a, na história da igreja, na Idade Média, nos pais da igreja, no período escolástico, em qualquer momento, encontrar evidência, registro histórico de igrejas que tinham, por exemplo, a prática da oração em línguas. Não há. É uma doutrina muito moderna. Em 2000 anos desde a vinda de Cristo, o pentecostalismo surgiu no século passado. Então, tem mais ou menos a idade do rádio, a idade do telefone. É aqui que nós estamos pensando, entendeu? A pólvora é mais antiga. Então, pentecostalismo vem para o Brasil num contexto missionário, principalmente movidos pela Rua Azusa. A famosa Rua Azusa, um movimento ali de explosão pentecostal nos Estados Unidos, acontece em 1906. Então, o pentecostalismo se populariza em 1906 e uma marca do pentecostalismo é movimento missionário. Ah, pastor, então os reformados não são missionários? Irmão, eu estou te falando que o Simonton chegou no Brasil e o pentecostalismo nem existia. Então, é uma anátema dizer que os reformados não fazem missões e os pentecostais o fazem. Mas uma marca da igreja pentecostal é a pregação missionária. Então, fruto da Rua Azusa, no Brasil, chegam algumas denominações, como um jovem chamado Luigi Francesconi, é o fundador da famosa Congregação Cristã do Brasil. Aqui nós estamos falando da Congregação Cristã da CCB como igreja pentecostal, mas nós vamos ter uma aula só sobre a CCB, porque hoje nós a vemos facilmente como uma seita. Então, esse jovem vai ser convertido e vai receber uma iluminação divina, diz ele, para levar o evangelho às comunidades italianas. Ele é italiano. Ele vai fazer isso nos Estados Unidos e em algum momento ele vem para o Brasil, especialmente no sul e sudeste, pregar para os imigrantes italianos. E ele vem com essa veia pentecostal, assim se instala a Congregação Cristã do Brasil. Não só ele em 1910, mas em 1911, Daniel Berg e Gunnar Wingren vão fundar a famigerada Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus, que é a raiz do movimento pentecostal no Brasil, vai ser fundada em 1911. Então, essa é a chamada primeira onda.
tem por característica uma vida espiritual muito sólida, tem um foco na santificação, na moralidade. Os cultos são simples, a exposição da Escritura, ela é bíblica, é uma exposição séria. Meu irmão, botei no grupo da igreja aqui para você, tá? Esse slide em PDF, para a gente facilitar a vida aqui. Eu sei que está ruim ali para ler, me perdoe por isso. E o impacto dessa primeira onda é principalmente regiões rurais, cidades pequenas, vamos dizer assim, a classe média baixa. Você vai me chamar de opressor se eu falar desse jeito? Não. É a turma que vai ser, vamos dizer assim, público-alvo desse movimento missionário e evangelístico dos pentecostais no Brasil. Onde que entra uma segunda onda do pentecostalismo no Brasil? 1950, 1960. Essa segunda onda no Brasil, ela vai ser marcada, então, por a chegada dos pregadores norte-americanos, principalmente firmados na ideia de curas, de milagres. Então, o pentecostalismo tem um apelo maior, um esforço maior para falar sobre o assunto. Então, as igrejas que marcam isso por exemplo, o Brasil para Cristo, 1955. É a segunda onda. Um pouco mais moderna do que a primeira, né, tendo alguns apelos e características diferentes, como as curas de milagre, o começo da ideia de libertação espiritual, eventos evangelísticos em público. A gente tem uma saúde desses eventos evangelísticos, muitos deles são bons, são favoráveis. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, o Billy Graham, a partir dessa época, fazendo grandes cruzadas missionárias e pregando com fidelidade. Mas você tem também desvirtuações disso. Então, a ideia de cruzadas missionárias, de eventos de encher estádios e grandes grupos ouvindo a pregação do Evangelho, vem particularmente desse movimento missionário. Não só o Brasil para Cristo, mas em 1951, a famosa Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, é um movimento pentecostal que ainda existe no Brasil, mesmo que hoje não tão sólido mais, mas vão chegar aqui em 1951 numa segunda onda do movimento pentecostal. Então, eles têm um rigor moral um pouco menor, as exigências, o culto engessado, os usos e costumes da primeira geração não são tão exigidos aqui. Talvez alguém que seja da igreja quadrangular, raiz, vamos dizer, hoje em dia ainda, tenha firmemente a prática da oração em línguas, a ideia de revelações, de dons de cura, mas já não tão firme a ideia dos usos e costumes, dos cortes de cabelo, das roupas. É um movimento mais tranquilo. Brasil para Cristo, da mesma forma. Igrejas que hoje talvez já tenham perdido um pouco mais de força, mas nessa época ainda são muito fortes. E aí a terceira onda é o que a gente está chamando, é o que a gente está caracterizando por, de fato, neopentecostalismo. O nome se refere a isso, é um novo movimento dentro do pentecostalismo. Ele começa principalmente em 1970, final de 70, começo dos anos 80, é o que marca o neopentecostalismo. Como sempre, importado dos americanos, né? Então você vai ter ali nos anos 90 toda aquela maluquice de unção do riso, unção do riso é muito legal. Lá em casa, de vez em quando, eu pego uma unção do riso lá, Fabrício. Nossa, cara, terrível. Eu assisto Adam Sandler. Ai, cara, me dá uma unção do riso, com aquelas bobeiras, sem graça. Você vai ver reflexos disso no Brasil. Nas igrejas pentecostais, flertando com o neopentecostalismo. Então, você tem momentos de unção de Deus, de um transe espiritual, em que as pessoas vão, vou dizer assim, reagir como animais. Credo, pastor, que absurdo. Você lembra de um evento famoso disso aqui no Brasil? Está no YouTube? Que eu até pensei em trazer vídeos, mas pela sanidade da aula, eu falei, vamos ficar no slide, esquece, não vou pôr vídeo nenhum. Mas tem uma cena famosa da Ana Paula Valadão andando de gatinho pelo púlpito e rugindo como o leão da tribo de Judá.
Então, se você digitar no Google Ana Paula Valadão rugindo como leão, você vai achar essa lamentável cena. Eu ia dizer gloriosa, mas não tem glória nisso não, é só pela ironia mesmo. Então, esse é o início do movimento que vai impactar toda a igreja moderna. Os próprios pentecostais vão sofrer com as más influências do neopentecostalismo. E esse novo movimento, esse neopentecostalismo, ele tem no Brasil, e aí eu não estou expondo todas as raízes americanas, como eu te disse, essas três ondas estão marcando o nosso contexto brasileiro. Ela vai ter um grande nome e uma grande denominação. A IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, e o famigerado Bispo Macedo. Então, Edir Macedo, em 1977, é quem vai trazer com força para dentro do Brasil o movimento neopentecostal. O Edir Macedo é católico por nascimento, no Rio de Janeiro, é de uma família praticante do catolicismo, e ainda na adolescência ele se converte ao evangelho, e ele vai ali em 1980, se não me engano, ser ordenado pastor em uma das igrejas que é do segundo movimento. Qual é o nome da igreja mesmo? Não botei ele não? Botei ele não, tá tudo bem. Não é Internacional da Graça não, ela vem depois. Então, o Macedo vai ser ordenado pastor. No terceiro ano de ministério, ele vai se juntar com dois camaradas, o famigerado R.R. Soares e ainda um outro companheiro que também omiti ali. Perdão por isso, meu irmão. Eu não trouxe o nome dos criminosos. Carlos Rodrigues, está escrito aí. Então, meu slide está uma letra muito pequena. Perdão por isso, irmãos. Eu vou corrigir esse problema da próxima. É muita informação. Esses três, então, sob a liderança de Edir Macedo, o pastor Carlos e o R.R. Soares. Estou seguindo. Tomou posse da música, né? A música é legal, né? A Jesus Cristo, deste caminho não desisto. Tá bom, mas não dá para cantar sem ver o logo do Show da Fé diante dos olhos, né? Olha o apelo, ó, o Show da Fé. A gente acostumou com esse linguajar, mas isso é apelativo. Esses três vão fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, o grande centro de toda essa teologia no Brasil, de todas as novas igrejas que vão ramificar a partir daí, são lideranças que estão se desligando uma da outra, desde a Universal até hoje em dia. Então, nesse contexto, você vai ter lá o Valdomiro Santiago, o bispo Valdomiro, em pouco tempo de Igreja Universal, ele vai ter problemas com o bispo Macedo, e ele já não compactuam da mesma ideia. O Valdomiro vai se desligar da Igreja Universal, ele vai fundar a sua própria igreja, a Internacional da Graça, não? Mundial do Poder de Deus. É que vocês são melhor do que eu. Eu não sou tão herege assim, vocês que conhecem. É porque é tudo assim, universal, mundial, é tudo umas coisas assim bem megalomaníacas, né? E nessa igreja, olha que curioso, ele se autodenomina bispo lá da igreja, ele vai ordenando os seus próprios bispos, e quando a igreja tem um grande número de bispos, os bispos que ele mesmo ordenou se reúnem e ordenam ele apóstolo. Aqui, meu amigo, aí é semideus, né? Então, assim a igreja se estrutura. Em 2006, aí o Agenor Duque vai se desentender com Valdomiro Santiago e vai abrir a Igreja da Plenitude. A Cássia rindo ali do Agenor Duque. Os vingadores da teologia herética, né? É triste falar mesmo. E eu vou te provar as heresias, meu irmão. Não estou só citando, não. Por isso que eu disse que eu tenho bastante slide, porque eu tenho 11 pontos teológicos que são completamente contradizentes com a nossa teologia, e não com a nossa presbiteriana, mas contradizentes com a Escritura. Então, a crise não é que eu, presbiteriano, não concordo, é que, biblicamente, é impossível sustentar esses padrões dogmáticos, tá bom? Então, assim vai se delineando o cenário brasileiro. E, a partir daí, meu irmão, você tem
inúmeras igrejas. A partir daí, qualquer mínima discordância se torna um momento de me desligar dessa e abrir a minha, me desligar dessa e abrir a minha. E é a prática ainda hoje em dia. Ontem, eu e a Sara recebemos um casal lá em casa, a gente estava batendo papo, e aí o irmão estava contando assim, eu fui da igreja Onda Dura, do pastor Lipão, que saiu da igreja do pai do pastor Lipão. O grupo de jovens se desentendeu e saiu, mas saiu em paz, não foi fruto de briga essa divisão. E saíram e criaram a igreja Onda Dura. E da igreja Onda Dura, o pastor fulano se desentendeu, discordou da teologia e saiu e abriu a sua igreja. E dessa igreja, o pastor começou a pregar um negócio que não era muito o que a igreja e tal, e aí saiu e abriu a sua igreja. Então aqui você tem, vamos dizer assim, 20 anos, 4 denominações. Hoje, na cidade de São Paulo, eu acho que é inumerável a quantidade de denominações. Sempre igrejas que são... qual é o nome que eu quero? Não é nem congregacional, nem representativo. Qual é o outro modelo de governo? Episcopal. Sempre igrejas episcopais. A igreja vai trazer aquele líder que sai e diz, sigam-me, vocês, meus seguidores. E aí você vai ter um grupo seguindo aquele líder. O Valdomiro Santiago, meu irmão, é ruim, mas o Agenor Duque é o ápice da loucura. É o ápice. É que se eu for pôr imagem aqui, meu irmão, a gente pira. O Agenor Duque é o cara que faz uma estátua de isopor de um Golias de 3 metros e tem um culto lá de algum nome muito mirabolante, onde vai se derrotar o gigante Golias. E a grande estátua de isopor é derrubada no ato do culto. E o Agenor Duque vai pegar a cabeçona de isopor e ele vai virar o rei Davi moderno. E eu vou te mostrar isso ali na teologia neopentecostal. Então, isso para nós é loucura. O Agenor Duque está lá no meio do mato, orando no monte, vestido com um pano de saco, não uma roupa de... Alguma costureira fez aquilo lá para ele, que não é pano de saco, não. Pano de saco para nós seria pano de chão. E ele faz um vídeo dizendo, eu amaldiçoo você, você que critica, você que me persegue, eu amaldiçoo você. Ou Deus me mata, ou Deus te mata. Igualzinho Jesus, né? Foi exatamente o que Jesus fez quando Judas apareceu lá na noite em que o traiu. Ou Deus será Deus sobre mim e sobre ti. Então, meu irmão, tudo isso muito fundamentado na analogia de poder. Demonstração de poder, cura, sinais, milagres. É sempre algo espalhafatoso que está sendo marcado por essa terceira onda. Então, por desfecho dessa cena, a gente tem agora, não só num parâmetro brasileiro, mas eu faço uma referência aqui a 3 ondas, olhando agora para um parâmetro mundial. Você tem na história da igreja uma grande mudança da igreja na reforma protestante. Você tem ali o surgimento de um desligamento, ainda que involuntário. Isso é importante pensar, meu irmão. Lutero, Calvino, Zwinglio, toda a tropa reformadora, inclusive os pré-reformadores, John Wycliffe, todos os outros que você possa citar, nunca saíram da igreja. Eles nunca, por si mesmos, buscaram abrir a sua própria igreja. Isso nunca aconteceu. Tanto que o nome que se dá é a reforma daqueles que protestavam contra as heresias da igreja. É um protesto para que haja uma reforma interna na igreja. Se você ler as Institutas de Calvino, você vai ver que Calvino está escrevendo como prefácio uma carta para o rei da França, explicando ao rei da França o que são as doutrinas bíblicas e por que a igreja deveria adotá-las. Então não é um movimento separatista, não é um movimento que quer ruptura com a igreja, mas essa é um primeiro ato, um primeiro momento, uma primeira onda no que toca ao contexto mundial da fé evangélica, dos protestantes se desligando da igreja, sendo excomungados pela igreja católica e mantendo a fé fora da igreja católica. Talvez o segundo momento que você tem no âmbito mundial seja, de fato, o
pentecostalismo, né? O movimento, mais uma vez, muito moderno. Se você considerar em face o próprio tempo desde a Reforma Protestante, em 500 anos de Reforma, a gente só tem 100 anos de pentecostalismo. É um quinto do tempo. Então, assim, a gente tem que, no mínimo, dizer que em 400 anos a igreja viveu em muita incredulidade e frieza espiritual, porque ninguém orava em línguas. Entende como é difícil? E eu não estou entrando em argumentos teológicos sobre oração em línguas. Eu estou te falando nós só estamos falando de história da igreja até aqui. Então, é de se pensar, precisamos refletir sobre a sustentação de doutrinas que vão surgir muito recentes, só em 901. E aí a terceira onda mundial é essa que a gente vê que começa ali, que tá sacramentada, na verdade, nos anos 90. Edir Macedo, aos 21 anos, né? E aí o que eu estava falando antes está nesse slide, né? Vai se converter. Em 1980, a Internacional da Graça vai se desligar e se ajuntar ali com o R.R. Soares. Em 88, o Valdomiro Santiago vai abrir também a Mundial, e em 2006 vai surgir lá o homem do gigante Golias, né? Lá mantendo a sua nova teologia também. Estabelecendo a seita, o que a gente precisa olhar a partir disso? Todas essas igrejas, têm um fortíssimo apelo público. Todas essas igrejas vão de cara para o rádio e para a televisão. Talvez a mais antiga, né, a Igreja Universal, ela seja a maior referência disso, mas hoje eles são donos de um dos maiores canais de televisão do país. E eles não compraram esse canal agora. Além deste canal, o Canal da Mulher, nunca ouvi falar, mas diz que tem o Canal da Mulher. No Brasil inteiro, só a Igreja Universal é dona de mais de 60 estações de rádio. É muita coisa, meu irmão. Porque aqui em São Paulo, o seu rádio tem 35 estações. Lá em Lambari tem 6, 7. Entendeu? Então você imagina, no sertão da Paraíba, lá nos rincões do Rio Grande do Sul, alguém que vai virar a chavinha do rádio e a única pessoa que está falando de Deus é um bispo que é da igreja do Macedo e que o Macedo comprou uma rádio naquele lugar. Então, essa pessoa não vai conhecer outra explicação sobre Jesus, porque o que entrou pela casa dela, na tela da televisão, é o copo d'água sobre a TV, que hoje é um problema que o Edir Macedo tem que lidar. Ele tem que vender o suporte, né? Que não cabe mais copo d'água em cima da TV. Cabe na sua TV, lá na sua casa? Não cabe mais. Vamos ter que mudar a teologia, porque não dá para ungir o copo mais em cima da TV. Né? É assim, ó, ponha o seu celular sobre a mesa. Talvez, né? Eu acho que é um tipo... Ungir celular... Nossa, irmão, vamos começar a ungir celular? Para libertar as pessoas da pornografia, do vício nas redes sociais. Nossa, a senhora é crente demais, Dona Maria. Eu com o Fabrício vamos abrir uma igreja e começar a ungir celular. Vai dar dinheiro. Culto de libertação digital. Para apagar todos os vírus da sua vida. Ah, meu irmão, isso aqui dá dinheiro. No censo do IBGE de 2010, a Igreja Universal tem 1,87 milhões de brasileiros arrolados como membros. Decaiu. Porque no início dos anos... não está aqui não, mas no início dos anos 90, eram 3 milhões. Decaiu muito. Só que, na verdade, não decaiu o número daquela igreja. Multiplicou-se o número de igrejas e dividiu para outras igrejas e alcançou muito mais gente. Então, para você ter uma ideia, se não me falha a memória, nós da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, somos 560 mil no Brasil inteiro. Então, só a Universal é, no mínimo, 3 vezes maior do que a IPB, fora o Agenor Duque, derrubador de gigantes. Então, eu vou chamar a Roseli para vir na minha igreja,
ouvir um sermão de 40 minutos? Não, eu tenho TDAH, eu não fico 40 minutos sentado, não. Ou eu vou chamar para você ir lá na minha igreja, receber uma bênção do grande bispo que administra o poder de Deus e derrota os gigantes da sua vida e traz o seu grande amor em uma semana. Você vai achando, eu vou chegar no grande amor aqui em uma semana. Então, olhar para essas igrejas, meu irmão, é ver que a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, hoje, por dados próprios deles, está em mais de 140 países. Nós não temos missionário da PMT em 140 países. Ou talvez esteja chegando, hein? Mas olha para você ver. Nós chegamos muito antes deles e eles alcançaram resultados muito antes de nós. Os maiores templos pertencem a essa turma. Porque esse sentimento megalomaníaco transmite poder. Como é que você vai acreditar no cara que diz que é uma grande religião de poder, mas não tem dinheiro para comprar um terreno na avenida? Então, este apelo financeiro é parte da doutrina deles, é assim que se estabelece a seita no Brasil. No final das contas, meu irmão, IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, alcançou patamares no Brasil. Eles elegeram dezenas de vereadores, eles elegeram alguns prefeitos, e eles têm inclusive um deputado. Marcelo Crivella, do Rio de Janeiro, é sobrinho do Edir Macedo. Tá bom para você? Você consegue imaginar que a inauguração da sede da Igreja Universal teve a presença convidada da presidente da República, Dilma Rousseff? Eu sei que... Tá bom, eu sei que não tem muito senso crítico para muita coisa, muito menos para o Evangelho. Eu sei que os discursos são tão confusos quanto os do Macedo. Mas, meu irmão, qual a chance de ter na inauguração de uma igreja a presidente da República? A barganha política e o poder de cabresto da igreja é gigantesco. O proselitismo político dessas igrejas é gigantesco. E eu estou falando disso em Guarulhos. Na nossa cidade, campanhas municipais são inteiramente sediadas nas igrejas neopentecostais. E não é só de dar o púlpito para o candidato falar, não. É o pastor dizendo e exigindo dos obreiros que vão exigir dos membros que a gente vai fazer campanha para o vereador fulano. E põe os crentes na rua. Por isso que eu não estou de carro do ano, irmãos. Porque eu não estou, que eu deveria pôr vocês para fazer campanha para mim. Então, isso se estabeleceu no nosso país de uma forma assustadora. Quando a gente está olhando para o que está estabelecido, eles têm semelhanças pentecostais. A oração em línguas, a ideia do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, a ideia de curas miraculosas, de administração do dom de cura. Milagres de cura nós também cremos, mas nós não cremos que uma pessoa tenha em suas próprias mãos o dom de curar. Milagres são ato da liberdade de Deus. Essas são semelhanças com as igrejas pentecostais sólidas, históricas, como a Assembleia de Deus, nos seus ministérios mais fundamentados. Mas aí você tem umas distinções, aí você começa a ter características próprias da terceira onda, como teologia da prosperidade, a ênfase sobre a cura, libertação dos poderes espirituais, a administração espiritual do poder da igreja. Você vai ter lá os objetos de culto e outros, né? Outras marcas, que aí é sobre elas que eu quero falar no final das contas. Vamos fazer uma oração de libertação, irmãos? Aqui, para a glória de Deus. Estou limpo no meu casaco. 11 pontos. 11 pontos elegidos aqui para nós expormos discordâncias teológicas fundamentais destas igrejas. Então, é esse um princípio que nós precisamos partir. A cosmovisão dessas igrejas é fundada em mundo espiritual. Tudo é espiritual.
tudo é o demônio que fez o meu despertador não tocar hoje. Não, é o botão da soneca. Mas o demônio fez com que o pneu do meu carro amanhecesse furado. Isso é opressão espiritual. Se eu estou com uma dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Todas as coisas são explicáveis a partir da manipulação do mundo espiritual. Então essa cosmovisão rege toda a igreja. Olha como isso limita a perspectiva da vida cristã. O cara tá com pedra nos rins, tomando 3 litros de Coca-Cola por dia. Mas quem botou a pedra no rim dele? O cara está endividado até o pescoço. E as igrejas fazem campanha do lenço ungido, que pega o lenço na igreja, ungido pelo pastor, passa na maçaneta do banco, você vai na porta do banco de noite, passa na maçaneta, e no dia seguinte a tua dívida está perdoada, mas quem é que parcelou 24 vezes na Casa Bahia e pagou o dobro do preço na geladeira nova? O cidadão. Entende? Então, olha como isso quebra a responsabilidade humana, limita a visão sobre o que é o pecado e as consequências do pecado, e culpa em tudo a ação dos demônios. Aí, nessa hora, Satanás está falando, eu não fiz isso não. Você gastou seu dinheiro em pizza e está falando que eu? Sai dessa, campeão. Tem um menino que faz uns vídeos que ele fala assim, aí você me quebra, pô. É triste. Perspectiva bíblica. Meu irmão, a gente precisa se lembrar ainda que inúmeros problemas e calamidades da vida humana não são produzidos por demônios. Deus permite e ordena o mundo de forma que inúmeros problemas vêm, inclusive, das mãos do Senhor. Então, Deus vai permitir, o povo de Israel está sendo destruído pelos inimigos, e Deus está dizendo, eu que mandei. Eu mandei como juízo sobre o pecado de vocês, para que vocês se arrependam e se voltem para mim. Vocês me abandonaram e estão seguindo seus falsos deuses. Peçam aos ídolos de vocês para que eles te libertem. E para que o povo se arrependa e se volte para o Senhor, Deus permite calamidades. Então, isso aqui, meu irmão, é bem pertinho de blasfêmia. Atribuir as obras de Deus a Satanás. Isso aqui é bem próximo de blasfemar contra o Senhor. Essa visão limita, focalizar todas as experiências da vida em ações demoníacas. Então, para de falar que tem um diabo pendurado na sua perna. A pessoa aqui, tem um demônio na minha perna. É cartilagem, irmão. É cartilagem. Vamos com calma nas coisas aqui. Deixa eu citar um herege para rebater outro herege. O pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista Lagoinha, o que cheira a Bíblia e veste de chapolim colorado. Eu ouvi muito ele quando eu era neófito. É o que tinha, irmãos, no meu YouTube. Ele falava assim, diabo é fácil de tratar. Eu quero ver tratar o caráter. O demônio a gente expulsa, mas o caráter tem que tratar. Olha o Lucinho Barreto falando bem, hein? Aí um dia, lá em Lambari, eu ouvindo o Lucinho Barreto, um menino falou, tem um demônio na minha vida. Eu falei, vamos expulsar, ué. Ele falou, tá lá em casa, no meu quarto. Eu falei, vamos lá, ué. Vamos conhecer a família, conhecer o menino, perturbado das ideias. E fomos lá na casa do menino. E deu um medinho em mim, eu falei, e se for um demônio mesmo? Não, mas vamos lá. O menino fazia uns desenhos de capeta, colava na parede. Aí nós oramos. Capeta nenhum apareceu. Aí eu, meu irmão, fiz assim com a frase do Lucinho Barreto, O problema não é demônio na sua vida, não. É o seu caráter que você tem que tratar. É as suas más escolhas que você está nessa desgraça aí. Muda de coração, rapaz. Você tem que se arrepender. Arrependimento ninguém quer falar. A gente quer falar de libertação. Olha a teologia bíblica desse povo. Texto fora do contexto aqui é mato. Ninguém nunca vai ler uma perícope inteira, um capítulo inteiro. Sempre é texto fora do contexto. E a Bíblia é lida na seguinte perspectiva. A Escritura é um amontoado de histórias que aconteceu com pessoas no passado e que podem e devem acontecer com você hoje. O que aconteceu com outros é uma regra. Então, para eles, tudo na Bíblia é literal e normativo.
Se Moisés atravessou o Mar Vermelho, você atravessará o Mar Vermelho. Se os inimigos de Davi foram destruídos, os seus inimigos serão destruídos. Se o coxo num salto se levantou e andou, por que você não se levantaria e não andaria? Então a interpretação bíblica parte disso. Você entende por que construir um templo de Salomão? Salomão construiu um templo, nós construímos um templo. Glória a Deus! Então, essa réplica de todo o ensino da Escritura é o que vai trazer a ideia do cajado de Moisés. Os objetos sendo trazidos para o culto. Nós vamos te dar o cajado de Moisés para abrir todos os mares de tribulação na sua vida. Eu tenho jeito para o negócio, não tenho? Olha essa campanha da Igreja Universal. Abraão venceu os 3 reis com a ajuda dos 369 homens. Então a igreja faz um culto com 369 pastores e bispos para que você vença os seus inimigos. Meu irmão, eu não estou inventando não, põe no Google, tem vídeo do culto. O Vale de Sal é muito bom. O povo de Deus venceu num vale de sal. Então nesta noite nós faremos um vale de sal pelo qual você irá passar, e ao sair do vale de sal você terá vitória como Deus deu vitória a seu povo. Por isso que a turma anda em cima do sal grosso. O que é sal grosso no contexto brasileiro? Quem usa sal grosso? Churrasqueiro. Para fins espirituais, quem usa sal grosso? Religiões africanas. Macumba dá processo. Religiões afrodescendentes. Umbanda, Quimbanda e todas as que estão no bojo. Para que serve o sal grosso? Você já foi macumbeiro? Tem um macumbeiro na família? Para que serve o sal grosso? Tirar mal olhado, espantar maus espíritos. Está entendendo? Meu irmão, o brasileiro que sabe que sal grosso serve para afastar coisa ruim, quando ele chega na igreja e o bispo fala que ele vai caminhar no caminho do sal grosso e que isso também está na Bíblia e que depois de sair, ele fala, esse tanto de sal grosso aqui, não vai sobrar demônio na minha vida. E eis a interpretação bíblica. Então, tudo quanto se faz nessas igrejas é nessa analogia vazia dos textos bíblicos. E o detalhe é, só texto de vitória, né? Só texto de bênção. Ninguém quer copiar lá os erros dos reis, né? Ninguém quer andar lá no pecado dos filhos de Davi. Não, aí eu danço como o rei Davi. Eu pulo. Tá bom. Então o negócio é para imitar Davi. Então vamos sair na espada com a turma, ué. Vamos sair decapitando as cabeças. Olha que falar isso depois dessa semana. Já cai o YouTube aí, ó. É brincadeira, YouTube. Não entende o contexto que eu estou falando. Terceiro problema. Objetos. Aqui a coisa fica muito mágica. Religiões ao redor do mundo trazem consigo totens, objetos, amuletos. A Igreja Católica, a Igreja Romana, quando quis introduzir imagens de escultura na igreja, eles diziam, o povo precisa de algo para se apegar, para ajudar a fé deles. Então se introduz os ídolos de barro na igreja, amuletos, totens, a medalhinha do santo. Quando eu comprei meu carro, tinha uma medalhinha de São Bento de um lado da traseira, uma do outro lado da traseira e uma na frente. São Bento é o quê? Afastar coisa ruim. Deixa o São Bento fazer o que o São Bento faz. E a moça falou, quando eu comprei esse carro, meu marido foi lá no mosteiro de São Bento comprar as medalhinhas. E eu falei, eu arrancarei com muita alegria na garagem da minha casa, para a glória do Senhor. Porque o carro está todo repintado, não adiantou nada. E uma irmã muito pentecostal, quando eu comprei uma moto 0 km, ela foi na minha casa e passou óleo de Israel na frente, atrás, de um lado, do outro, e orou na minha moto. Até que um velhinho, saindo da vaga da Caixa Econômica Federal, derrubou minha moto, e passou por cima, e vai a moto lá para consertar, porque o velhinho derrubou minha moto. Aí o argumento é, imagina se não tivesse ungido. A outra moto que não ungiu, eu bati de frente,
E ficou 10 mil o concerto. Imagina se não tivesse ungido. Eu ia estar em cima dela. Não, então, e aí, a turma do óleo, você já vai ver unção de óleo, quando é muita unção, a turma vem com um jarro, com 2 litros de óleo e derrama na cabeça de alguém. Meu irmão, é muito sabão para tirar aquele tanto de óleo. 2 litros de óleo. Por quê? Porque Davi foi ungido. Porque houve na Bíblia, tem que haver de novo agora. É a péssima interpretação bíblica. E agora esses objetos vão ser introduzidos no culto. Meu irmão, ninguém me falou. Eu fui lá e vi com os meus olhinhos podres aqui de astigmatismo. Vai lá no Templo de Salomão. Vai lá, sexta-feira, em um dos 5 ou 6 cultos do dia. Vai lá, estaciona seu carro, guarda seu celular, câmera fotográfica, guarda tudo lá no cofre, não pode entrar com nada. Deixa o cara passar o detector de metais em você, porque não pode entrar com câmera. Entra lá e assiste a sessão do descarrego inteira. Eu estou te desafiando a fazer. Nós vamos em grupo com a igreja, excursão da primeira igreja. Sabe por quê, meu irmão, que eu estou falando isso? Se no final você gostar e quiser ficar, glória a Deus. Glória a Deus. Vai mesmo, meu irmão. Porque é algo escandalizador. Escandalizador. Aquilo é magia. É magia. É ritualístico. A Bíblia passou longe. Então, lá, estes olhinhos viram a turma comprando a rosa santa, a rosa ungida. E a turma compra a rosa na porta e entra dentro da igreja com a rosa. Meu irmão, a cena é essa aqui, ó. As pessoas entram no Templo de Salomão, vão até as portas da frente que ficam fechadas, você só entra pela lateral ou pelo subsolo. As pessoas fazem isso aqui, ó. Põe as 2 mãos na porta, encosta a cabeça e ora. E fica todo mundo orando assim, ó. Na porta da igreja, meu irmão. Se isso não é idolatria, se esse povo não está cego, servindo a sinagoga de Satanás, o que é? E aí você sai de lá indignado. Você quer, eu ia dizer que você quer pôr fogo na igreja, mas não pode falar essas coisas. E irmãos, eu jamais faria. A gente quer que esse povo se arrependa e conheça Cristo. Você fala, eles estão adorando Beelzebul achando que é Jesus. E aí essas pessoas vão entrar com a rosa, gente muito pobre e gente muito rica, meu irmão. Mas cada BMW blindada de R$500 mil no estacionamento. Gente muito rica também, sendo enganada. O evangelho não é meramente social, não, meu irmão. Cegueira espiritual é para todo ser humano em pecado. E durante o culto tem um momento onde o bispo chama as pessoas que trouxeram as rosas ungidas da última sessão do descarrego. Você traz a rosa que você levou para casa. Como fica um botão de rosa depois de 2 semanas na prateleira da sua casa? Só o resto. E aí a explicação é: nós vamos orar agora e vamos consagrar essas rosas a Deus. Este é o momento da fé, este é o momento da alegria, este é o momento da esperança, este é o momento da libertação. Sempre dura 1 hora de reunião. Eles não chamam de culto, eles chamam de reunião. Dura 1 hora. Durante 1 hora o ritmo é lá em cima. E todo mundo leva a rosa lá na frente. O irmão vai lá com a rosa dele. O pastor vai ungir a rosa. E agora você vai pegar a rosa de R$50 que você comprou. Você vai levar a rosa ungida para casa. E você sabe o que a rosa vai fazer? Ela vai absorver todos os pecados do ambiente. Você tem um filho usuário de droga? Põe a rosa na cabeceira dele. Você está brigando com o seu marido? Põe uma pétala da rosa debaixo do travesseiro dele antes dele dormir. Você está com dor no joelho? Pega uma pétala da rosa, espreme na sua mão, esfrega no seu joelho. Se fosse arnica, né, meu irmão? Ainda funciona. E sabe o que acontece nesse momento? Testemunhos. Eles abrem o microfone para as pessoas irem lá
e cada um falar, e vai lá uma senhorinha, a Roseli neopentecostal, vai lá, a versão do multiverso neopentecostal da Roseli, vai lá e fala, pastor, eu estava com uma dor no joelho, e eu peguei a rosa, eu esfreguei no joelho, aquele estardalhaço. E meu irmão, se você sai de lá com vontade de comprar a rosa, você não entendeu o evangelho. Que é que absorve os nossos pecados? É Jesus. E aí o pastor diz assim, e essa rosa que você está levando hoje, quando você voltar aqui, volta aqui semana que vem, porque você vai trazer essa rosa, e ela vai absorver os pecados, e ela vai ficar toda arrebentada por causa do pecado. Qualquer rosa, se você acha uma que não fica, me fala que eu compro. Depois de uma semana vai desmanchar. E o pastor diz, e os nossos obreiros vão queimar esta rosa em holocausto ao Senhor, para que os pecados sejam redimidos. Fidelização do cliente. Seu filho já abandonou as drogas? Então compra mais uma. E leva lá, e ela vai absorver. E você leva, traz de volta, e isso vai acontecer contínua e sucessivamente. E o bolso do Macedo, cheio, o tio Patinhas. Deve ter uma sala das moedas lá naquele templo. Salomão tinha, né? Então, meu irmão, é assustador pensar em todas essas campanhas. São os cajados, são os lenços com o suor do bispo Valdomiro Santiago. O homem pega o lenço e dá para o povo, pega o lenço e dá para o povo, pega o lenço e dá para o povo. É desse jeito. Se você não viu isso acontecer, é exatamente assim. E alguém está indo para casa pensando que o lenço com o suor de um homem pecador vai fazer o que Cristo faz. Alguém está levando para casa uma rosa vermelha pensando, quem sabe essa rosa vermelha extingua o pecado da minha vida. É Jesus que faz isso. Meu irmão, eu fui no Templo de Salomão acompanhado de um bocado de crente e de um doutor de teologia que nos desafiou a ir lá como prova final de um trabalho de curso. Então, se não fosse, não tinha nota. Tinha que ir. E foi muito bom ir lá e ver toda aquela desgraça acontecer, para ver se eu fico um pouco mais compassivo da cegueira daquele povo e se a gente se dispõe a pregar o Evangelho e anunciar Cristo num contexto tão conturbado quanto esse. Então é necessidade, meu irmão, olhar para essa situação, entender o que está acontecendo, fitas e pulseiras, e é cajado santo, é óleo de Israel, inúmeras formas vão acontecer para fidelizar o cliente e trazer a expectativa deles até você. Outro ponto problemático, e talvez um dos mais problemáticos, quando a gente vai chegar sobre salvação. Se alguém pergunta para você, o que preciso fazer para ser salvo? O que preciso? O que precisa, Keila? O que preciso eu fazer para ser salvo? Qual a resposta que você me dá? Crê em Cristo. Não, nada não. Crê em Cristo. Não vem de mim, vem do Senhor, mas se o Senhor já me regenerou no meu coração e agora eu quero responder em fé, alguém que quer responder com a fé que Deus lhe imputou, faz o quê? Crê em Jesus. Crê em Cristo e será salvo. Creia com o teu coração e confesse com a tua boca. Mas lá no Macedo, 10 passos para a salvação. Tá bom? Tem que ser em números redondos, né? Ou se for quebrado, pelo menos 7 ou 12, que é número bíblico, né? 7 perfeição, 12 apóstolos, sempre uma numerologia envolvida. Primeiro passo, aceitar Jesus como seu Salvador. Keila, você achou que o Macedo ia ratear aqui? Beleza, você aceitou Jesus como seu Salvador? Passo 2, participar dos cultos de libertação da igreja. Aí complica, né, meu irmão? Você quer ser salvo? Creia em Jesus e participe dos cultos de libertação da igreja. O que vem depois é buscar o batismo com o Espírito Santo, andar em santidade, ler a Bíblia diariamente. Mas olha que curioso, evitar más companhias. O moço que mora lá no Cocaia e converteu ao Evangelho, e você que é vizinho dele, quem mora no Cocaia? Alguém mora no Cocaia aqui? Vamos abrir uma igreja lá, hein? Precisando evangelizar o Cocaia. O cara que creu em Jesus tem um vizinho presbiteriano, o vizinho presbiteriano dele deu de presente para ele um pão diário, do Hernandes Dias Lopes, devocionais, e o cara está lendo pão diário.
O vizinho fica falando de Jesus na cabeça dele. O vizinho levou ele um dia na escola dominical, chamou ele para fazer discipulado, discípulos gerando discípulos. Rapaz, aí ele chega para o pastor dele e fala: pastor, eu estou com umas dúvidas bíblicas, porque eu tenho estudado a Bíblia com meu vizinho, e ele está me mostrando que a salvação é Jesus, que a igreja não tem poder de salvação, e não é o que o que o pastor fala numa hora dessa? Más companhias. Eu tenho que cercar o meu rebanhozinho aqui, ó. Não anda com esse povo perverso, não. Nossa, meu irmão, eu estou fazendo o contrário, eu estou dizendo para você, vai lá ver. Porque se você for lá, imergir naquela confusão e querer sair de lá, queimar seus pecados na fogueira santa de Israel, você não entendeu o evangelho, você precisa ser evangelizado. Aí a gente vai lá te evangelizar depois. Agora, alguém que alcançou a Cristo, meu irmão, não vai se deixar levar num caminho desse. É impossível, com conhecimento sólido bíblico, permanecer num caminho desse. É possível que alguém seja salvo lá? É claro. A Bíblia está lá dentro, alguém vai abrir e ler no Evangelho de Mateus. Em algum momento, num teatro de Páscoa, alguém vai falar: rapaz, Jesus morreu por mim, isso é maravilhoso, eu amo Jesus. Pronto, converteu. Agora, permanecer nesse caminho é muito difícil que crentes permaneçam lá. Ponto número 8, frequentar as reuniões de membro da igreja. Para ser salvo. Para você ser santificado, você tem que estar aqui mesmo. É mandamento do Senhor a comunhão com os crentes. Deixar de congregar é pecado. Mas para ser salvo, você não tem que estar na igreja. E aí, isso é marca clara de seita. A primeira aula de seitas e heresias que eu dei. A salvação reside na instituição. Se você não frequentar as nossas reuniões, se você não vir no nosso culto de libertação, o capeta vai entrar em você e você vai perder a salvação. Meu irmão, eu não estou inventando, não. Põe lá no canal lá do... qualquer canal. Sabe, porque se você sair do seu Netflix e você passar os canais abertos, você vai ver que de 12, 15 canais disponíveis, pelo menos 70% deles são canais de igrejas neopentecostais, sediadas em São Paulo. Ó, que bênção, todas no seu quintal. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Por fim, você tem que orar sem cessar e vigiar para não perder a salvação, que também perde. Curas miraculosas, curas milagrosas, também citamos isso já, né? Você tem sempre este apelo. Bispo Macedo, em um de seus livros, vai dizer que inúmeras doenças são fruto da ação de demônios. E demônios precisam ser expulsos, então as doenças serão curadas. O que acontece se a gente orar, fizer a libertação, fizer ritual, passar flor santa e o demônio não sair? Qual é a justificação? Por que a pessoa continua doente? Não tem fé. Então, você, na verdade, assim, meu irmão, você precisa crer. Você não tem fé suficiente. E o cara está com câncer. Olha, eu vou te falar de uma cena que eu e a Sara conhecemos. Conhecemos a pessoa. Uma jovem senhora descobriu um caroço na lateral do seu seio. E o que você acha que ela fez? Ela foi lá no R.R. Soares, que ela é do R.R. Soares. E essa pessoa permaneceu na sua doença, até quase ter uma metástase. E o dia que a família descobriu, a família enfiou essa pessoa no consultório médico e obrigou essa pessoa a ser tratada. Essa mulher perdeu o seio. E por pouco não perdeu a vida. Estou te falando de uma pessoa que eu e a Sara conhecemos. E, no final das contas, o mais compassivo que o pastor dela pode ser é dizer: você não teve fé suficiente. Está entendendo como você é demoníaco, meu irmão? Mais uma vez, cremos em milagres. Cremos em curas da parte do Senhor. Mas nós não cremos que a igreja detém em suas mãos o poder da cura. E um detalhe: sempre são curas superficiais. Uma dor na cabeça, uma dor na coluna, uma dor no joelho. Eu já vi Deus curar, meu irmão. O jovem lá da nossa igreja de Minas, sentado na mesa de cirurgia para tirar as pedras do rim, e o médico que tinha na mão uma radiografia com um rim cheio de pedras, tinha agora na outra mão uma radiografia com um rim sem nenhuma pedra. E ele falou: você expeliu, meu jovem? Não, doutor, não fui no banheiro desde a hora que eu cheguei. E o médico falando: uai, que esse é o médico mineiro.
Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Você está entendendo? Agora eu vou dizer que no grande culto que nós fazemos aqui, demônio e cura que nós estamos falando, certo? É o demônio que causa doença. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. Paulo está dizendo assim, Deus me levou no terceiro céu. E para que eu não me ensoberbecesse, Ele fez o quê? Colocou um espinho na carne. Doença física de Paulo. E de que Paulo chama esse espinho na carne? Você lembra? Mensageiro de Satanás. Que Deus colocou na minha carne. E Paulo diz assim, orei ao Senhor por 3 vezes para que Ele retirasse. Qual foi a resposta de Deus? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu quero você frágil, porque quando você é fraco, então você é forte, porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Eu te aperfeiçoo na sua fraqueza. Então, meu irmão, é antibíblico dizer que alguém está doente porque tem um demônio pendurado na perna. Então, do que a gente está dizendo, as pessoas estão crendo nisso. Possessões malignas. Meu irmão, o dia que eu fui, eu vi, botou a mão para trás e rosnou o demônio lá no templo de Salomão. E rosnou o demônio. E o pastor, qual é o seu nome? Meu nome é Beelzebul. Não, Fabrício. Eu não consigo falar sério esse momento do demônio. Qual é seu time? Corinthians. Não podia ser diferente. Que demônio que é do time do São Paulo? Imagina. Rapaz, o pastor entrevistou. Igreja, levante suas mãos. E a igreja fez o Genkidama lá. E no final o pastor falou, sai em nome de Jesus e não volte nunca mais. Mas o demônio saiu. Porque eu e o grupo que estávamos, o templo é para 10.000 pessoas. E era uma reunião de sexta-feira, 10 da manhã, tinha umas 3 ou 4.000. Nós sentamos lá no fundo do templo e ficamos quietinhos de longe assistindo. Rapaz, o demônio foi embora antes de acabar o culto. O cara endemoniado não ficou até o final da reunião. Passou por nós assim, foi embora. Aí você quer que eu acredite? Não dá, meu irmão. E o Macedo vai dizer mais. Ele vai dizer que possessão demoníaca acontece também em crentes. Então, se você sair da nossa igreja, o capeta vai entrar em você. Olha a manipulação aqui. Então, o bispo Macedo está dizendo que alguém que foi regenerado por Cristo, em quem o Espírito Santo habita, em quem a fé foi imputada, uma pessoa que foi salva, a qual agora o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus, e essa pessoa é a habitação do Espírito Santo, sobre o qual João diz, o maligno não os toca. Você está dizendo que essa pessoa vai ser possessa? Não tem coerência bíblica. Não dá para sustentar biblicamente isso. Pastor, a gente não crê em demônio? Claro que crê, meu irmão. Claro que crê. Se você não acredita, eu vou orar para aparecer lá na sua casa. Que medo, você não acredita? Mas nós cremos como a Bíblia descreve. Pastor, por que demônio não manifesta na nossa igreja? Porque o culto aqui é a Deus, meu irmão. Não vamos ficar dando espaço para o cão, não. Mas e se cair alguém endemoniado? O diácono vai arrastar lá para o fundo. E no final do culto nós vamos lá pôr a mão na cabeça dele, no nome do Senhor Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que a gente lida com o mundo espiritual. O reverendo Augusto de Nicodemos, falando sobre isso, ele diz assim, quando Satanás entrou em Judas, Judas não rosnou, não estribuchou, não deu sinal visível. Judas foi vender o Senhor Jesus para ganhar dinheiro. Então, o efeito da possessão demoníaca de Judas é tão somente este. 7º, maldições hereditárias. Olha que maravilha. A Escritura está dizendo, se os pais comem uvas verdes, o dente dos filhos é que fica sujo? Não, cada um pagará pelo seu próprio pecado. Qual a solidez de pensar sobre maldições hereditárias? Isso aqui, meu irmão, vem da cabeça de alguém que não dormiu 2 noites e depois foi ler a Bíblia. Entendeu? Um negócio ali que nunca houve na Escritura. Os crentes ainda hoje estão acreditando nisso. Eu não estou falando, meu irmão, de algo que nenhum de nós sequer pense.
Os crentes de hoje em dia acreditam em maldição hereditária. Ai, pastor, será que meu filho está passando por isso porque eu, na idade dele, cometi um pecado semelhante? Sim, a culpa do pecado dele é seu e você agora tem que salvá-lo. Qual a lógica disso? Redenção em Cristo, meu irmão. Toda e qualquer maldição do pecado é quebrada na obra e na pessoa do Senhor Jesus. Então, essas ideias são mais uma vez a oportunidade para fazer aqui, rituais de quebras de maldição. Então, você tem uma maldição hereditária. E quem vai tirar essa maldição? O bispo. No culto da grande libertação da maldição hereditária, na próxima sexta-feira, que estará conosco o homem que já foi para o inferno e voltou 16 vezes. E ele vai quebrar a sua maldição hereditária. E você, se você tem fé ou não tem igreja? Você vai dar uma oferta ao Senhor, em gratidão pela maldição de onde Deus te tirou. Então, este apelo, meu irmão, tem sempre uma razão por trás. Curas e milagres não fogem da Santa Ceia do Senhor. Primeira aula que eu dei aqui. 3 marcas da igreja verdadeira. Quais são? Só 3. 3 marcas. Pregação fiel da palavra, administração correta dos sacramentos e disciplina eclesiástica. Anota aí com o Ivan, hein? A turma já avacalhou na escritura. Disciplina eclesiástica, meu irmão, eu nem botei esse ponto aqui, porque o que mais tem é escândalo na igreja. Mas tudo bem. Olha o sacramento da ceia. Se toda a coisa é fundamentada em cura, milagre, objeto, pega esse objeto, leva o objeto, que o objeto tira o pecado. A ceia virou o quê? Mais um ritual. E o pão e o cálice mais um elemento. Nós já vimos, eu e a Sara conhecemos pessoas que, sendo, por exemplo, lá do R.R. Soares, o show da fé, é que tem o show do milhão, da fé é muito mais maravilhoso, né? A pessoa vai na igreja, toma a Santa Ceia, pega a Santa Ceia e leva para casa. O marido está doente de cama, toma aqui bem a Santa Ceia para você melhorar. Você que é crente presbiteriano, quanto isso toca a verdadeira relação da ceia? Ensino do Bispo Macedo, praticado lá em Minas Gerais por um membro do R.R. Soares. Porque o Macedo está dizendo o seguinte, isso aqui está escrito nos livros dele, meu irmão. A ceia é o corpo de Cristo. Quando você come o pão, você está comendo o corpo de Cristo. Primeiro erro do Macedo, ele diz, você está tomando parte literal do corpo de Jesus. Isso é transubstanciação. Isso é catolicismo romano, isso não é a visão nossa sobre ceia. E ele diz, quando você toma do corpo de Jesus, Jesus morreu para te libertar do pecado. Jesus levou sobre si as suas dores e enfermidades. Como é que você comeria do corpo de Jesus? Jesus tem doença, igreja? Não. Então, quando você come o corpo de Jesus, você está consumindo a saúde física de Jesus. Quando você come o pão da ceia, o pãozinho vai curar suas doenças. Tá bom para você? A administração correta dos sacramentos? Meu irmão, sucatearam a ceia do Senhor. Tornaram em redonda heresia a Santa Ceia do Senhor. Batismo, problema clássico. Quando você é batizado, o que acontece com os seus pecados? Somem. Você é imediatamente santificado. Isso aqui, o católico apostólico romano e o Edir Macedo acreditam igualzinho, os dois andam juntinhos nisso. Nós não cremos que o batismo salve. O batismo é um sinal externo, que salva é Cristo. Por isso que tem pessoas que chegam na igreja e ficam desesperadas para serem batizadas. Qual é o pensamento? Eu estou em pecado. Se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Isso é verdade? Nunca foi. Mas de onde que vem essa influência? Todo o catolicismo romano está dizendo isso e toda a teologia neopentecostal está dizendo a mesma coisa. Qual a chance que sobra para falar de batismo com sanidade? Por fim, o momento mais esperado da manhã, né? Dízimos e ofertas. Preciso te convencer que eles têm uma visão equivocada sobre dízimos e ofertas? Vamos abrir aspas? Abre aspas para Edir Macedo. Quando pegamos o dízimo e entregamos a Deus,
Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que afligem a vida humana, atuando nas doenças, acidentes, vício, degradação social e em todas as áreas da atividade humana que fazem o homem sofrer. Como quando somos fiéis nos dízimos, além dos livramentos destes sofrimentos, passamos a desfrutar de toda a plenitude da terra, com Deus ao nosso lado, abençoando-nos em todas as coisas. Eu queria que isso fosse real, meu irmão. Eu dava o trízimo, porque afinal o CDB não está rendendo nada, né? Vamos botar na igreja que Deus vai fazer multiplicar. Obviamente, meu irmão, Deus nunca barganhou com ninguém. Essa teologia da troca é a famigerada teologia que vai expor uma prosperidade falsa fundamentada numa barganha com Deus. Deus não te ama, Deus não tem nada a ver com o seu pecado, Deus vai te dar conforme você der. Lá no templo de Salomão, teve oração da libertação, o pastor falava assim, cruze seus dedos, ponha sobre a cabeça, quando eu disser, você vai descruzar os dedos e fazer, sai! Ritual. O nome disso é ritual. Cruze seus dedos. Tem um detalhe, junte seus pés, senão dá curto-circuito. Já fez oração da libertação. Aponte a sua mão na direção da sua casa. O cara está dentro do templo de Salomão, no meio do Brás. Orou pela casa do primo dele, né? Rosa ungida de Israel. Louvor, libertação. Deus fez tudo isso por você. O que acontece no final do culto? A Sara é minha testemunha. A Sara foi junto comigo com um barrigão de Timóteo, assim, O pastor no final do culto, o povo aplaudindo a grande libertação. O pastor disse as seguintes palavras: chega de bater palma, é hora de pôr a mão no bolso. Nós ouvimos estas exatas palavras. E aí, meu irmão, Deus fez tudo isso para você, você não vai dar nada? E aí a pessoa comovida vai lá e ainda assim, quanto mais você der, mais você tem. Eu dou até a passagem do ônibus, volta a pé para casa. Esse é o problema. Por fim, e último, nada melhor para fidelizar a clientela do que uma exclusividade, não é? Esse é o padrão Chocolatella, meu irmão. Vou fazer um merchan aqui. Minha mãe tem uma loja e a grande propaganda é Cacau Show, Cacau Brasil, compra onde você quiser, Lindt. Mas o nosso chocolate, só aqui você vai comer. Exclusividade, fideliza a clientela. O que acontece? Você sabe que o Macedo perdeu o campo, né? Santiago, Agenor Duque, a turma está aí proliferando. Qual seria uma forma eficaz de, mais uma vez, interpretar a Bíblia com literalidade sem contexto, gerar algum tipo de ritual e objetos sagrados, de trazer uma religião de poder, e um poder que não se encontra em outro lugar, de como marca de seita herética dizer a salvação só está aqui, e ainda de bônus dizer nenhum dos outros tem o verdadeiro poder, nós temos a exclusividade. O que nós vamos fazer? Um templo. A mulher de Israel está perguntando para Jesus: Senhor, onde devemos adorar? Qual o lugar? Devemos adorar em Jerusalém ou no outro monte? Qual é o lugar correto da adoração? Ergueu-se um templo, tal como Salomão fez, e pecou largamente contra Deus. E o templo que Jesus disse, esse templo será destruído, e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus estava dizendo, o templo físico vai ruir, e o templo verdadeiro é a minha ressurreição. A Escritura está dizendo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Poderia Deus habitar em casas feitas por mãos humanas? O bispo Macedo está dizendo, adoração a Deus é só aqui. E aí ele põe um quipá judeu, e um chalezinho, tem um nome judeu. Eu não sei porque eu não sou judeu, graças a Deus. E tem candelabros, e tem sacerdotes no templo inteiro. A turma lá, meu irmão,
todo mundo, todos os obreiros estão vestidos de sacerdote do Antigo Testamento. E tem um sumo sacerdote lá. Ninguém na terra sabe o que é o Urim e o Tumim. Eu vou lá perguntar para ele. E a turma tem uma exclusividade da adoração. Então, se você quer ter bênção, se você quer ser verdadeiramente liberto, só aqui você tem. Centralizou a salvação num templo, no miolão do Brás. O Senhor nosso Deus disse: só agirei entre as costuras e a roupa. Isaías 79, 83. Pensa, meu irmão, no final das contas, eu queria que você não só ficasse na risada e no deboche. A ironia preenche o nosso coração quando a gente está lidando com esse assunto. Mas a gente tem milhões e milhões de pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas que hoje, enquanto nós ouvimos uma pregação bíblica e cantamos em fidelidade ao Senhor e adoramos a Jesus exclusivamente, hoje tem gente que vai estar levando para casa um óleo ungido, torcendo para esse óleo fazer algum efeito sobre o seu pecado. Então, meu irmão, a gente precisa de misericórdia, a gente precisa ser movido de compaixão e levar o evangelho puro e simples a esse povo. Da próxima vez que você vê um neopentecostal, não vai dar risada dele, não. Vai debochar dele, não. Vai pregar para ele. Vai lá conversar sobre a fé. Pergunta para ele no que ele crê e partilhe do evangelho de Cristo. Você está diante de alguém que está perdido, achando que se encontrou. Por isso nós os consideramos seitas e heresias. As marcas estão lá. Tá bom? Perdão pelo avançar do horário, irmãos. Fechamos a nossa aula e a classe Cordeirinhos vai apresentar nesse momento. Bom dia.